palavra, abrirem em Mateus, capítulo 26, versículo 36 em diante. Mateus 26, 36. Quem for achando aí, vai dar amém. Amém. Amém? Amém. Amém. Mateus 26, 36. Amém. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Amém. Nesta passagem nós vemos os discípulos sendo tentados por Satanás a dormir. Jesus tinha pedido para que eles ficassem ali orando e vigiando, e eles foram tentados a dormir, cansados, a carne fraca, como o próprio Jesus disse, foram tentados a dormir. Isso com certeza acontece com muitos de nós, na verdade. Muitas vezes nós estamos ali com a carne fraca. Jesus muitas vezes nos pede para fazer algo e nós, em vez de orarmos vigilantes, nós dormimos. Satanás, o jeito que ele age na nossa vida, a ação mais direta na vida do homem é através da tentação. O jeito mais simples que Satanás usa é através da tentação. Através de ideias, pensamentos, ele nos estimula, ele nos guia, vamos dizer assim, para que nós cometemos pecado, para que nós tenhamos a nossa vontade corrompida, a nossa vontade contaminada. Porque qual que é a nossa vontade? A nossa vontade é fazer a vontade de Jesus, é servir a Deus e viver segundo a vontade dele. E quando nós caímos em tentação, nós temos a nossa vontade contaminada. E nós temos 6 portas, nós podemos dizer assim, 6 portas no nosso corpo. 6 portas que muitas vezes essas portas passam despercebidas, mas que nós temos essas portas e nós abrimos muitas vezes essas portas, em vez de abrirmos para Jesus, muitas vezes nós abrimos essas portas para Satanás. Nós abrimos essas portas para o mal. Porque nós podemos abrir essas portas tanto para o bem ou para o mal. E muitas vezes nós abrimos essas portas para o mal. E é dessas 6 portas que eu vou falar um pouquinho esta noite. A primeira porta que nós temos, que pode ser usada tanto para a bênção ou como para a maldição, é a porta da visão. Em Mateus 6, 22 e 23 diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, se os olhos forem bons, o nosso corpo terá luz. Então, quando que o nosso corpo terá luz? Quando os nossos olhos forem bons. Amém. Não é verdade? O problema de nós, seres humanos, é que muitas vezes nós não selecionamos o que vemos, o que assistimos, o que lemos, e os nossos olhos vão ficando contaminados. Contaminados e contaminados. Nós vamos contaminando os nossos olhos vão ficando sujos, e nós passamos a ver só ruim, só o que não presta. Eu li uma vez uma história que diz assim, que a vizinha, toda semana ela olhava pela janela da sua cozinha e via a sua vizinha de porta que lavava roupa e pendurava suas roupas no varal. E toda semana ela falava a mesma coisa. Ela falava assim: nossa,
mas que vizinha porca. Ela não sabe nem lavar roupa. Olha lá aquelas roupas todas manchadas, todas sujas. Não, essa vizinha, eu se eu fosse homem, não casaria com ela. E na outra semana era a mesma coisa, eu comentava com o marido. Nossa, mas olha lá que vizinha porca. Essas roupas tudo sujas, tudo manchada. Não, essa vizinha não sabe lavar roupa, não. Até que um dia o marido se levantou e falou, não, deixa eu ver essas roupas dessa vizinha. Quando o marido chegou, olhou pela janela, ele olhou. Ele foi, pegou um pano ali na cozinha, limpou a sua janela e falou assim, meu bem, não eram as roupas da vizinha que estão sujas, não, é a nossa janela. Ei, Jeová. E é assim que acontece. É assim que acontece. Muitas vezes, não é nem a nossa janela, da nossa cozinha, mas são os nossos olhos que estão contaminados, que estão sujos. E nós passamos a ver somente ruim, somente mancha, podre. Já viu aquele tipo de pessoa que chega aqui na igreja e coloca defeito em tudo? É a gravata que não combina com o sapato, é esses fios aqui do leçado tá tudo embolado. Sabe? É uma coisa assim, só vê defeito. Aquela pessoa que está com o olho ruim. É a irmã que andou aqui, que eu achei que ela andou muito esquisito, muito querendo aparecer. Sabe, a pessoa só vê ruim, a pessoa tem um olho ruim. Isso é porque os seus olhos estão contaminados. Amém. Não selecionando o que vê, o que lê. Então, às vezes, sabe, a gente escuta alguns pastores falando, não assiste tal programa de televisão, não fica o dia inteiro na internet. E é verdade, irmãos. Porque tem coisas que poluem realmente a nossa mente. Se nós passamos a olhar, a assistir somente coisas que não prestam, nós passamos a achar que tudo não presta. É assim que acontece na vida da gente. Então nós temos que selecionar o que nós vemos, o que nós lemos. Não é qualquer coisa que presta. Amém. Não é verdade? A segunda porta é a porta da audição, que diz assim, lá em Deuteronômio 28:1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Nesse caso, ouvir é o mesmo que obedecer. Obedecer. Isso também acontece quando nós vamos poluindo os nossos ouvidos, não selecionando o que nós ouvimos ou quem ouvimos. Nossos ouvidos também ficam contaminados, assim como os nossos olhos. E Satanás, ele usa também essas portas, estou falando, a visão, a audição, para que nós também caímos em tentação. Igual a visão, quem está de regime, por exemplo, vê uma torta de chocolate. Ah, Jesus, misericórdia. É difícil de resistir. Não é fácil, não. Agora, na audição, se você consegue resistir à torta de chocolate, e alguém fala assim, você viu a imagem aqui na televisão da torta de chocolate, resistiu, não vou fazer, não vou comprar, e alguém te liga e fala assim, seu amigo te liga e fala assim, nossa, vem aqui em casa que eu fiz um bolo de cenoura. É complicado. É complicado. Do mesmo jeito acontece com, sabe, os pecados, as coisas ruins. Sabe, os nossos ouvidos, eles estão contaminados. E às vezes um convite de um amigo, por exemplo, a pessoa, por exemplo, que está querendo parar de beber. É batata, um amigo liga chamando para beber. Sabe, é incrível. Então, e os nossos ouvidos, eles vão se contaminando, que a gente também só escuta coisas ruins. Já viu aquelas pessoas, tem certas pessoas que são assim, a pessoa fala assim para ela, não, eu gosto de você. Ela fala assim, ela falou que ela não gosta de mim.